todos muito bem-vindos. Que bom estarmos de novo reunidos aqui para mais um culto. E eu quero compartilhar com vocês e pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de Romanos. Nós vamos fazer a leitura e em seguida você vai tomar o seu assento. Amém? Diz assim, Romanos 15, versículo 13. Já está aqui. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Podem se sentar. Vocês estão me ouvindo? Quem está aí no fundo está me ouvindo também? Amém? Eu não vejo ninguém aí, meu Deus, Jesus. Mas está todo mundo me ouvindo, né? Quem está lá atrás, levanta a mãozinha e diz, estou ouvindo, amém, glória a Deus. O que eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem de hoje é que manter a esperança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis em que nós vemos hoje. Nós estamos vivendo num mundo, acho que o mundo sempre foi assim, mas talvez pela comunicação que tem hoje, a rapidez em que a informação chega até cada um de nós através de um pequeno celular, nós vemos de perto a corrupção, nós vemos de perto guerras e desafios de um mundo atual. E por isso, estas coisas todas, se nós não tomarmos cuidado, elas vão querendo fazer parte da nossa vida e vão nos influenciando até emocionalmente. Então, se eu fosse dar um tema para essa ministração hoje, seria a esperança que não se abala. Amém? Então, irmãos, nós vemos na TV, nós vemos notícias de corrupção, de injustiça, de guerra, de violência, e todas estas coisas, elas vão fazendo com que algumas pessoas, se não uma boa parte delas, comecem a se sentir cansadas. É verdade, eu particularmente acho que já tem uns 7 anos em que eu não assisto aquela emissora que eu não quero falar o nome dela aqui, e curiosamente eu comecei a viver melhor depois que eu parei de ouvir tantas notícias. Não que eu leve uma vida alienada, mas eu procuro, e eu acho que você também deveria procurar, se informar melhor antes de acreditar naquilo que primeiro aparece diante de ti. Então, estas coisas, elas vão fazendo com que as pessoas comecem a ficar desanimadas e até começa a surgir, que não seja o nosso caso, desesperançosas. A falta de esperança. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte, de que a nossa esperança não está neste mundo, mas ela está em Deus, ela está no Senhor. Aí você pode estar aí sentadinho pensando assim, apóstolo, eu tinha certeza absoluta que o Senhor ia falar isso. Por que será? O Senhor iria dizer alguma coisa que estivesse contrário àquilo que é Deus? Você pode até pensar aí nessa hora e dizer assim, olha, eu creio, eu sei de tudo isso, mas eu não vejo as coisas mudarem um pouquinho na minha vida. E eu quero justamente hoje te dar as ferramentas em que você vai começar a usar e aplicar isso na tua vida, fazendo isso uma verdade. Por isso que nós lemos Romanos 15, 13. E eu quero repetir aqui, olha, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Para aqui. Muito provavelmente, quando o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, os cristãos estavam sendo barbaramente perseguidos lá por um imperador chamado Nero.
Aqueles que estão fazendo o seminário conosco, eles já tiveram na profundidade as coisas que estavam acontecendo, mas aqui vale dizer o seguinte: eles estavam sendo tremendamente perseguidos. E olha o que o apóstolo Paulo fala. Fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Parece até brincadeira isso, né? Parece até que o apóstolo Paulo fala assim: olha, como que você... Ô Paulo, nós estamos passando tudo isso, ouviu tudo que Nero está fazendo sobre nós, e o Senhor está dizendo isso para nós. E ele ainda vai mais, ele é mais incisivo, por sua confiança nele. Então ele diz assim, ó, que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz, os encha de toda alegria e paz, pela confiança que vocês, que estão passando por isso, que estão passando por perseguição, que estão passando por injustiça, que estão passando por uma porção de coisas, pela confiança que vocês têm em Deus. Mas está passando um monte de coisa. E eu sei que uma grande parte aqui, e uma grande parte das pessoas que estão assistindo agora, estão passando, não por perseguições como esses cristãos estavam passando lá no começo, mas estão passando por situações difíceis, situações desagradáveis, situações de injustiça também, até talvez. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm que ter confiança nele, mesmo assim. E o final desse versículo ainda vai dizer assim, ó, por quê? Por que que você tem que ter essa confiança? Por que que Deus tem que te encher de toda essa alegria, né? Por quê? Porque ainda por cima, você passando por tudo isso que você está passando, você tem que transbordar a esperança que o Senhor está colocando no teu coração, pelo poder do Espírito Santo. Isso significa o quê? Isso significa que a nossa esperança, ela não está nas circunstâncias que estão aparecendo diante de ti. E você pode pensar de novo aí, apóstolo, tudo bem, o senhor está dizendo são coisas óbvias. É claro que o senhor não vai dizer nada que seja ao contrário à palavra, mas a situação comigo está esquisita, a coisa parece que deu ruim. E eu digo para vocês, a coisa parece que deu ruim para todo mundo. Mas nós não podemos perder a nossa esperança de que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando o caos se instala. Amém? Mesmo quando o caos se instala. Aliás, Jesus, num belo dia, que eles deviam ter passado um dia, ele junto com os discípulos, devem ter passado um dia meio difícil, e Jesus calmamente vira para eles e diz, olha, fica tranquilo, porque vocês não vão viver só de coisa boa, vão vir tempos ruins também. Lá em João 16:33, o que ele diz? Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Bacana, eu tenho esperança, eu tenho confiança, eu tenho que transbordar essa esperança para que todos vejam, mesmo eu e você passando por uma porção de situações difíceis. Mas eu tenho que me lembrar também que Jesus falou, vocês vão passar por momentos difíceis na vida de vocês, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes nós temos a tendência de esquecer o sacrifício que Jesus fez na cruz, achando que ele levou sobre ele as nossas dívidas, que levou sobre ele as nossas faltas das coisas que nós temos, levou sobre ele a falta daquilo que eu gostaria de ter, um carro novo, uma casa nova e tantas outras coisas. Mas na verdade ele não veio para fazer isso, ele veio para nos salvar. E enquanto nós não entendemos isso, nós vamos levar uma vida de peregrinação nessa terra. Por quê? Porque eu estou atrás da coisa errada. Eu estou procurando coisas que vão me satisfazer. E eu deixo de entender a salvação,
que foi o maior bem que o Senhor fez por nós. Ele nos ligou, Ele religou aquilo que Adão e Eva fizeram lá atrás. Jesus veio e nos religou com o Senhor. Amém, queridos? Eu não estou bravo, tá? Eu só quero lembrá-los de coisas importantes, de por que às vezes nós patinamos na vida e não conseguimos conquistar aquilo que gostaríamos de conquistar. Se Jesus venceu, se Ele falou que venceu, nós vamos vencer também. Sim ou não? Ou será que as coisas deram certo só para Davi? Bem, quando chega na nossa vez dá tudo errado? Não. Não. Deus fez as coisas certas. Ele age, Ele se move no decorrer do tempo. Mas a gente tem essa dificuldade. A nossa confiança, ela precisa estar firmada nas promessas de Deus, e eu acho que é aí que uma boa parte do cristão falha. Então, por que se Ele é fiel, e Ele faz tudo isso por mim e por você, por que é que às vezes nós paralisamos diante dessas situações? Todo mundo sabe aqui que o mundo está em guerra, não sabe? Vocês estão sabendo que a Rússia invadiu a Ucrânia, tá rolando um BO lá, tal, né? Nosso presidente falou até que resolvia aquilo numa conversa de horinhas, num determinado lugar, né? Mas já vai para 3 anos. São 3 anos já. Vão para 3 longos anos, onde pessoas perderam vidas, onde pessoas que tinham suas casas perderam tudo, perderam pais, perderam filhos, perderam tudo, estão se refugiando onde pode. Isso está acontecendo. Então, nós estamos vendo todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, nós estamos vendo as injustiças, nós estamos vendo a corrupção. E por que a gente se abala? Mas o senhor está querendo dizer que a gente tem que ficar apático a essas situações? Não estou dizendo que vocês têm que ficar apático. Eu tenho que dizer o seguinte, que nós temos que nos policiar e ver o que é, onde está havendo a falha. Por que circunstâncias da vida têm e podem nos paralisar? Qual a resposta para isso? Falta de entendimento, de se aprofundar nas instruções do Senhor na nossa vida. Tá? É isso que está faltando para que você receba a tão esperada paz do Espírito Santo. Lá no livro de Oséias, não precisa abrir não, está escrito, quando você chegar na tua casa, você procura, que eu também não sei de cabeça, tá? Mas está escrito lá no livro de Oséias, onde diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quando nós não nos entregamos a ler na profundidade a palavra de Deus, nós não encontramos as respostas para as circunstâncias da vida que se apresenta diante de mim e de você. Mas então o que eu devo fazer? Nessa pergunta que vocês estão querendo fazer, tá bom, beleza, apóstolos, acho que já falou, tal, mas aí, o que é que eu tenho que fazer para que essas coisas mudem na minha vida? Para que eu possa ter a alegria de volta em meio ao caos, em meio à injustiça, em meio à corrupção. Que isso são todas coisas que nos entristecem, mas eu tenho que buscar o escape. Eu preciso buscar como eu vou fazer para sair dessa situação. A primeira coisa é permanecer firme na fé. Independente daquilo que está acontecendo, a nossa esperança não está nos governos, mas no reino de Deus. E isso é algo difícil da gente entender. Lá em João 14:15, anota aí, leva para casa, tá? Porque permanecer firme na fé não é fácil. Não adianta dizer eu tenho fé, se a gente não permanecer firme na fé. João 14:15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
Tem uma porção de gente que fala que no momento da oração vai chegar para Deus e vai dizer: Senhor, eu te amo, mas por que eu estou passando por isso? Senhor, eu te adoro, mas por que eu estou vivendo essa situação? Por que está faltando, parece que está faltando as coisas no meu armário, o mantimento no meu armário? É porque, querido, você não tem ainda a maneira como o Senhor quer ser amado. A primeira resposta você já encontra aqui, ó. Se vocês me amam, olha só o que Jesus falou: obedecerão aos meus mandamentos. Então eu digo para vocês assim, basta você chegar na sua oração e falar para Deus: Senhor, eu te amo, e não obedecer, e não seguir os mandamentos dele. Como que você quer que um Deus que é santo faça as coisas na sua vida se você não obedece? 1 João 2,5. Olha o que diz 1 João 2,5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Gente, o que o apóstolo João está dizendo aqui? Que aquele que obedece à palavra de Deus, o amor dele está sendo aperfeiçoado em você. Você consegue entender a profundidade disso? Não adianta você chegar e dizer assim: olha, Senhor, eu te amo, falar 1000 vezes eu te amo e não obedecer, não seguir aquilo que o próprio Senhor Jesus, o que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. 1 João ainda 2,6, na segunda parte dele vai dizer assim: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Jesus, ele foi afrontado, Jesus passou por tantas situações, e em nenhuma delas ele teve atitudes desesperadas. Obedecer é uma coisa muito séria, sabe? Muito séria. Não adianta você falar assim: olha, tá lá no seu cantinho, tá? E dizer assim: ah, é só uma cervejinha. Como que você quer que um Deus santo faça isso? Não, é só uma puxadinha de fumo, um traquinho de nada, é só uma pitadinha. Fala assim, queridos, quando acontece esse tipo de coisa, quando vem esse tipo de vontade sobre a tua vida, tá? E eu estou falando uma coisa bem séria. Não queira exigir de um Deus santo que ele vá fazer as coisas na tua vida, porque ele não vai fazer. Não adianta você falar 1 milhão de vezes: Senhor, eu te amo. Ele não vai te atender, porque ele é santo, e pelo fato dele ser santo, ele não vai compactuar com o teu pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Ah, mas eu estou vivendo um processo na minha vida, ainda estou me libertando disso. Falei, querido, então lute com todas as suas forças, porque enquanto você não se libertar disso, você vai estar daquele processo, e pode ser que você vá nesse processo até o final da tua vida, e a coisa vai dar ruim para o teu lado. Por quê? Porque Deus é santo. Ele não vai fazer as coisas na tua vida se você ainda tem algo estranho acontecendo no íntimo do teu coração. Preste bastante atenção. Ele não vai agir. Não cobre do Senhor algo que você mesmo não tem a coragem de dizer para Ele: Senhor, eu não consigo. Talvez essa seja a oração mais sincera de um homem. Senhor, eu estou diante de uma situação e eu confesso a Ti, Pai, que eu estou sendo fraco para sair disso. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor do alto ouve a tua oração e Ele vai agir a teu favor. Mas o que nos falta? Nos posicionar. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que dizer: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero uma vida nova. Eu quero mudança de atitude. Eu quero ser um espelho teu. Eu quero ser a tua imagem aqui nessa terra.
porque senão as coisas não vão acontecer. Andar como Jesus andou. Lá em Tiago 1:22, diz assim a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que é enganar a si mesmo? É você vem na igreja, você está aqui, você louva, você adora, né? No teu íntimo do teu coração você está dizendo: eu amo esse Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, que bom. E você sai daqui e volta cometendo os mesmos erros. O que significa o seguinte: o que eu estou falando aqui chega até você, bate no ouvido e talvez nem atravesse, volta daqui mesmo. Mas isso é uma artimanha do diabo na tua vida. É algo que você tem que rejeitar. É algo que você tem que ter autoridade para dizer: não, eu vou receber essa palavra. Porque, veja bem, a gente tem que chegar do altar e dizer assim: levanta a sua mão para receber. Eu vou lançar algo sobre a tua vida. E às vezes as pessoas têm dificuldade. Eu não estou chamando a atenção de vocês, mas eu estou alertando o porquê que a tua vida fica na mesma. O porquê que a nossa vida às vezes não sai do lugar, parece que não progride. Mas ela vai progredir, você vai sair daqui hoje com essa receita em nome de Jesus. Sabe, eu creio nisso. Porque se continuar insistindo no eu, pelo menos naquele grande e temível dia, você não vai para dizer para Deus, vai chegar para ele: Senhor, eu não sabia. Não, sabe sim, que eu estou falando aqui, entendeu? Você que está me ouvindo aí também, sabe sim que você está ouvindo. Não vai ter como chegar para Deus e falar assim: nossa, faltei nesse culto, nossa, não vi isso. Olha, precisa dar um corretivo lá para o apóstolo, ele não falou disso. Não, é sério, gente, é sério. Olha o que Jesus fala em João 15:7. Se vocês permanecerem em quem é esse mim? Beleza. E as minhas palavras permanecerem onde? Pedirão algumas coisas? O que ele está dizendo aqui? Pedirão? E o que vai acontecer? Ele vai conceder parte? Gente, pelo amor de Deus, essa aqui é a chave da vitória. Essa aqui é a ferramenta que eu queria passar para vocês. Se vocês não passarem por todo aquele processo, lá de 1 João 2,5, 1 João 2,6, Tiago 1:22, 15:7, você não vai chegar, vocês não vão receber. Por quê? Por não obedecer. Mas quem obedece, quem permanece em Jesus, e as palavras do Senhor permanecem em você, vocês pedirão o que quiserem. Isso aqui é muito forte, gente. Esse aqui é um dos versículos com promessa mais fortes que tem na palavra de Deus, na Bíblia. É pedir o que quiser. Mas existe uma condição. A condição é que eu tenho que obedecer. A condição é que eu tenho que permanecer. Querido, se te der vontade de beber alguma coisa, você chega e fala para Jesus, você fala assim: Jesus, você bebe comigo? Faz essa pergunta para ele, faça, eu falo para você, Jesus, você toma uma comigo, só para não ficar sozinho aqui? Jesus, eu quero fumar um pouquinho, você fumaria junto aqui comigo? Isso é a gente se enganar, você está enganando você mesmo, é achar que você
segurou a Bíblia, ou então está faltando só uma coisa, você chegar e deixar a tua Bíblia aberta no Salmo 91 na tua casa. Nós não podemos ser negligentes com aquilo que a palavra está falando conosco. É a palavra, não sou eu, é a palavra. E quando eu peguei essa mensagem, que hoje eu estava preparando ela, eu falei assim, realmente, olha, a gente começa a colocar a corrupção que a gente está vendo, a gente começa a colocar as injustiças que nós estamos vendo, nós começamos a colocar tudo quanto é violência, que a gente liga uma TV, você vê assassinato, tal, não sei o que, essas coisas que aconteceram agora, mataram uma menina lá em Cajamar, aquela coisa toda, a gente começa a se deixar levar por essas coisas, e isso acaba abrindo em nós uma brecha, não que esteja acontecendo, tá, queridos? Mas isso pode abrir uma brecha para se levar para assim, não, meu Deus do céu, só bebendo, para esquecer esse negócio todo. O mundo está terrível. Vou tomar uma para ver se melhora. Vou fumar um cigarrinho aí para ver se começo a ver uns negócios meio diferentes aí. Quem sabe ver as coisas um pouquinho melhor. Mas não é. O Senhor, Ele é bem claro. Ele é bem claro. Quando você tem dúvida de alguma coisa, coloca Jesus no negócio. Ou a tua vontade de beber, põe Jesus junto com você. Põe Ele junto. Estou com vontade de fazer um negócio meio esquisito aí, pai. Põe Jesus junto. Põe Ele junto. Ele é santo. E Ele só vai nos atender se nós agirmos em santidade com Ele. Viu, queridos? Ele só vai agir se nós agirmos em santidade com Ele. As minhas atitudes, elas vão como resposta a Deus de tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Ele derrama a bênção dEle sobre a tua vida. Aí nós fazemos as coisas aqui embaixo do jeito que nós queremos. Essa é a resposta que nós estamos dando para Ele. Nós estamos respondendo para Ele, Senhor, ó, só falta dizer isso, ó, tudo que o Senhor está fazendo está legal, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. Então, eu não quero que vocês saiam daqui da mesma forma que entraram. Muito pelo contrário, vocês adoraram o Senhor, vocês louvaram e vão sair daqui obedecendo ao Senhor. É difícil, não é fácil. Tem momentos na nossa vida em que a gente tem vontade de falar assim, ó, Jesus, me dá 5 minutos. 5 minutinhos, 5 minutinhos. Mas as coisas não são assim na nossa vida. O mundo é cruel. E só sobrevive os fortes. E sabe quem é forte? Forte é aquele que obedece à palavra de Deus. É aquele que quando te bate numa face, você dá outra. É aquele que quando te ofende, você abaixa a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia. É aquele que quando vem e age com injustiça sobre a tua vida, você tem a força e a determinação de não retribuir com raiva e com ódio. Você vai agir com amor. E você só vai agir com amor se você amar ao Senhor como Ele quer que você o ame. Jesus disse assim, olha, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Quantos que passaram por Jesus, quantos que foram curados por Jesus e nem sequer voltaram e disseram assim, obrigado. Numa pancada só Ele curou 10 leprosos. Um voltou, obrigado, Senhor. Não sejamos hoje os leprosos do século 21. Vamos saber amar o Senhor. Vamos saber obedecer os seus mandamentos. É difícil, mas não é impossível. Jesus, Ele disse assim, olha, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, eu tenho que colocar isso na minha cabeça e dizer para mim mesmo, todos os dias quando eu me levanto, se Jesus venceu, eu também posso vencer. As dificuldades que eu tenho não podem ser as dificuldades que outras pessoas têm, porque eu sou forte. Eu sou forte. Lembre-se que você tem que ser luz
Apesar de tudo aquilo que você está passando, você tem que ser luz. Tá? Nós precisamos viver essa esperança para que essa esperança transborde e aqueles que estejam passando situações similares a que você está passando, olhe para você e diga assim, puxa vida, ele passa por tantas situações e está aí feliz. Eu me lembro que eu devia ter acho que meus 20 anos, eu fui com a minha mãe, eu visitei uma senhora. Ela morava numa favela, gente, num barraco. Olha, tá vendo essa curva que tem ali? Ó, do tapete para lá, era o tamanho da casa dela. E eu nunca me esqueci disso, porque era uma bagunça só, tá tudo ali. Ela tinha a cozinha, ela tinha o lugar onde ela dormia, ela morava sozinha, era uma senhora já, ela devia ter, acho que os seus 60 anos já na época. E ela estava sempre sorridente. E eu me lembro que a minha mãe chegou para ela, eu não me recordo agora o nome dela, falou assim, está tudo bem com a senhora? E ela abriu um sorriso e falou assim, está tudo bem, está tudo bem. Estava tudo bem. Humanamente falando, não estava nada bem. Ela devia estar tendo falta de algumas coisas que ela gostaria de ter, mas não tinha. Mas estava tudo bem. Por quê? O principal estava sendo suprido na vida dela, e aquilo fazia dela feliz. Aquela era a felicidade que ela sentia. A corrupção humana não pode apagar a justiça de Deus. Viu? Não é o que você está vendo. Isso que você está vendo não vai apagar a justiça de Deus. Viu? As guerras que nós estamos vendo aí não podem impedir Jesus de trazer a paz. Seja lá o tempo que for, a paz vai vir. E ela veio primeiro para nós que declaramos o nosso amor a Ele através da obediência à sua palavra. Essas coisas nós precisamos ter enraizadas no nosso coração. E as más notícias do mundo jamais vão impedir as boas novas do Evangelho. Jamais. Por pior que seja a notícia, isso tem que ser uma verdade na tua vida. Tem que ser uma verdade na tua vida. A nossa esperança, ela tem que estar sempre no Senhor. No Senhor. Porque Ele é a única certeza que nós temos de que Ele nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Saia daqui hoje, na certeza, com uma convicção, dizendo assim, Senhor, eu quero mudar, Pai. Eu quero mudança de vida. Eu quero obedecer a Tua palavra, custe o que custar. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente leva um tempo para aprender que Jesus é tudo ou nada. Jesus é tudo ou nada na nossa vida. Ele não aceita meio termo. Ele não aceita meia morada no teu coração. Ele não aceita, Ele é tudo ou nada. A mornidão, a gente sabe que Ele vomita. A palavra de Deus diz, Deus vomita os mornos. Então Jesus é tudo ou nada. Faça de Jesus o tudo na tua vida, para que você viva o melhor, para que você alcance o melhor. Eu vou falar que nem aquele outro pastor, meu lindo, minha linda, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos viver o melhor dessa vida, obedecendo, fazer assim, Senhor, eu quero ter a alegria da salvação, eu quero viver o melhor dessa vida, do jeito que o Senhor tem ela para mim, para que eu possa falar como Paulo falou, correndo para o alvo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.